O prazo para Putin concordar com o cessar-fogo amanhã ainda está valendo ou é flexível, Matthew? Depender dele? Vamos ver o que ele dirá. Depende dele. Muito decepcionado, Ian. Então, hoje é o prazo final do aviso de Trump para Vladimir Putin. E vamos descobrir se Trump vai prosseguir com a pressão sobre a Rússia e seus aliados, ou se Putin vai concordar com um cessar-fogo. Ontem foi um dia agitado. Informações estavam saindo de ambos os lados, e muitos dos relatórios estavam meio que se contradizendo. Então, vamos revisar tudo o que aconteceu ontem e descobrir onde estamos nesta manhã. Primeiro, apenas um rápido resumo. Como muitos de vocês devem saber, Steve Witkoff se encontrou com Putin na quarta-feira, onde ocorreram algumas negociações. Não sabemos exatamente o que foi discutido no final do dia na quarta-feira. Mas uma coisa que aconteceu assim que Witkoff deixou o Kremlin foi que Trump anunciou uma tarifa extra de 25% sobre a Índia por seu papel em apoiar a máquina de guerra russa, por seu papel na compra de petróleo bruto russo. Com base neste fato, parece que a reunião talvez não tenha corrido tão bem. Se não, por que Trump faria isso tão cedo? O prazo é hoje, sexta-feira. Então, por que ele aumentou 25% na Índia na quarta-feira? Bem, isso é o que ele disse naquela tarde. Por que você está destacando a Índia para essas configurações adicionais? Só se passaram 8 horas, então vamos ver o que acontece no próximo ano. Você verá muito mais sanções secundárias. Sim, senhora. Então, tivemos mais informações saindo ontem de manhã sobre o que foi discutido entre Putin e Witkoff. Segundo o New York Times, Trump planeja se reunir com Putin na próxima semana e depois sediar uma cúpula com Putin e Zelensky. Isso foi compartilhado durante uma ligação com Zelensky e outros membros da OTAN logo após a reunião Putin-Witkoff. Zelensky participou da chamada, apoiou um final honesto para a guerra. Nesta chamada, Trump também informou o primeiro-ministro do Reino Unido, a chanceler alemã, o secretário-geral da OTAN, o vice-presidente Rance, o secretário de Estado Rubio e Steve Witkoff. Aqui as coisas ficaram confusas porque a Casa Branca disse ontem que Putin pediu esta reunião com Trump. Mas o Kremlin afirmava que foi o lado americano que desejava este encontro. Agora, claro, eu entendo que não importa quem pediu a reunião. O fundamental é encerrarmos esta guerra para cessar as mortes. Queria apenas compartilhar esse ponto para mostrar o quão confuso foi ontem. Porque, claro, isso não importa. Mas o que importa é quem está se encontrando com quem. De acordo com a Casa Branca, não houve discussão sobre uma reunião entre Putin e Trump. A única reunião discutida foi entre Putin, Trump e Zelensky. Mas o Kremlin afirmou que nunca concordou de fato com um encontro com Zelensky. Veja o que o próprio Putin declarou. Mas antes de entrarmos nisso, como vocês sabem, essa guerra tem sido repleta de desinformação. Nós nos esforçamos para filtrar toda a desinformação e trazer os fatos para vocês. Se possível, curtam e se inscrevam abaixo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas no algoritmo. Agora vamos entrar na declaração que Putin fez. Desculpem interromper a excursão, mas devido às últimas notícias, ambos os seus programas estarão relacionados com Trump. Esse era o Bad Crust e esse era Isator Anatoly Savipov. O interesse era... Ambos os lados expressaram interesse. Não importa mais quem falou primeiro. Você pode esclarecer o que Yuri Petrovich sussurrou para você em ajuda com o que será o próximo, ou mais provavelmente sim? Ofensa, pelo menos não para esta área. Um desses amigos é o presidente dos Emirados Árabes Unidos. Acho que vamos decidir, mas esse seria um dos locais perfeitamente adequados. Acho que vamos decidir, mas isso seria uma das responsabilidades perfeitamente adequadas. O que é verde? Essa reunião será... Já afirmei diversas vezes que não me oponho a isso em geral. É possível. Mas certas condições são necessárias para isso. Infelizmente, ainda estamos longe de criar tais condições. Eu já te disse isso. Logo após isso, recebemos um relatório do New York Post dizendo que o presidente Trump só se encontrará com Putin se o presidente russo também se encontrar com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Isso foi confirmado por um oficial da Casa Branca, dizendo que as alegações do Kremlin sobre uma reunião individual eram falsas.
Isso ocorreu ontem de manhã. Até à tarde, parecia que o presidente Trump havia mudado de ideia. Antes da declaração, quero compartilhar a importante entrevista de Marco Rubio, secretário de Estado, na Fox News, onde ele revelou muitos detalhes relevantes. O embaixador Steve Witkoff foi para Moscou ontem e teve uma reunião produtiva em termos do que foi discutido. Aqui estão alguns detalhes inéditos sobre possíveis maneiras de encerrar esta guerra, lembrando que esse é o objetivo principal. O presidente quer acabar com a guerra, então foi produtivo nesse sentido. Agora temos que continuar a progredir. O presidente, após receber essa atualização hoje, convocou. Líderes europeus os atualizaram sobre o ocorrido nas conversas. Vamos ter conversas com nossos aliados europeus e os ucranianos também nos próximos dias, apenas para ver que progresso podemos fazer nesse aspecto. E então, se as coisas continuarem a progredir, uma oportunidade se apresentará em breve para o presidente se encontrar com Vladimir Putin e... O presidente Zelensky espera se encontrar com Putin no futuro próximo, mas muito precisa acontecer antes disso. Mas eu sempre acreditei, eu sempre disse isso, você sabe que eu não acho que para o acordo vai haver um acordo para acabar com esta guerra. Isso exigirá que o presidente entre no final e feche o acordo, como já ouvi fazer várias vezes em acordos comerciais. Precisamos nos aproximar desse ponto para que uma reunião como essa seja produtiva. Hoje foi um bom dia, mas temos muito trabalho pela frente. Ainda há muitos obstáculos a superar e esperamos fazer isso nas próximas horas e dias. Eu entendo que a diplomacia é desafiadora, especialmente ao lidar com Putin. Mas nesta entrevista, Rubio diz que finalmente sabemos o que a Rússia quer. Mas tenho a sensação de que sabíamos disso todo esse tempo. A Rússia deixou muito claro que quer as 4 regiões que a Rússia nem mesmo controla completamente agora. E isso é algo que até mesmo J.D. Vance se pronunciou contra, que as condições russas são simplesmente incompreensíveis. E agora temos o secretário de Estado dizendo que, é um bom sinal saber o que a Rússia quer. Simplesmente não me dá confiança sobre o que vai acontecer hoje. Espero que pressionemos mais a China, Turquia, Brasil e todos os países que compram petróleo russo. Se não agirmos, estaremos apenas encorajando a Rússia a prosseguir com esta guerra. Não sei se será na próxima semana ou não. Resta ver, sabe? Acho que vai depender muito de quanto progresso podemos fazer. Novamente, isso é importante no sentido de que pensamos que o que aconteceu foi bom, porque agora temos uma ideia das condições que os russos exigiriam para acabar com a guerra. As condições podem não ser aceitáveis para a Ucrânia ou outros, mas temos algo para trabalhar. Então, muito disso dependerá de quão próximos podemos aproximar os dois lados. Conseguiremos progredir o suficiente? Conseguiremos chegar a 85% ou 75% do caminho? Não acredito que uma reunião no nível dos líderes seja eficaz se eles não estiverem próximos o suficiente, pois nada resultará desse encontro. Queremos nos aproximar o suficiente e dar ao presidente a oportunidade de entrar e fechar isso. Não posso prever quanto tempo isso pode levar. Pode levar horas, dias ou até semanas, não sabemos ao certo, mas estamos trabalhando nisso neste exato momento. Agora, logo após isso, tivemos um veículo polonês chamado ONET, que na verdade publicou um relatório, dizendo que esses eram os detalhes que foram discutidos entre Witkoff e Putin em sua reunião. E claro, isso não foi confirmado pelo Kremlin ou pela Casa Branca, mas acho interessante analisar porque nos dá uma ideia do que os Estados Unidos da América estão oferecendo e do que a Rússia está considerando. Porque isso é o que o porta-voz russo tinha a dizer sobre a oferta que os Estados Unidos da América fizeram. Houve uma proposta. Houve uma proposta dos americanos que achamos bastante aceitável. Possíveis locais de encontro. Não posso dizer ainda, mas já está praticamente decidido. Então, provavelmente na próxima semana? Você disse que não é uma semana, mais um dia. Aproximadamente sim, na próxima semana. Agora, vamos trabalhar em como determinar onde a reunião ocorrerá. Eu acabei de dizer. Você dirá onde será. É isso que disse? Roga então disse que agora há algo para discutir, ou seja... Rubio está certo. Rudy, você está certo. O veículo polonês obteve o conteúdo de uma proposta apresentada pelo enviado especial dos Estados Unidos da América Witkoff em uma recente reunião com Putin. Ucrânia e Rússia assinariam um cessar-fogo, reconhecendo de fato os ganhos territoriais russos, não um tratado de paz. Como alguns podem saber, foi basicamente assim que a Guerra da Coreia terminou, com um cessar-fogo ainda em vigor. A guerra não terminou, continua em andamento, mas ambos os lados estão respeitando o cessar-fogo. Eu acredito que a Coreia do Sul
está removendo a maior parte das sanções contra a Rússia, retomando a importação de gás e petróleo russo a longo prazo. E quarto, sem garantias contra a expansão da OTAN, sem promessa de interromper a ajuda militar à Ucrânia. Para mim, isso não faz sentido algum, pois seria basicamente deixar a Rússia sair impune, mesmo tendo invadido uma nação soberana. Mas a Rússia estaria comprometendo algo se isso se revelar verdadeiro. Agora, uma das principais condições da Rússia é que a ajuda militar à Ucrânia pare mesmo após um cessar-fogo e a Ucrânia se desmilitarize. Então, se essa proposta foi apresentada, a Rússia a achou interessante. Essa é a palavra que o porta-voz deles usou, não eu. Então isso significaria que a Rússia está conseguindo muito do que quer. Uma possibilidade seria a Rússia obter o alívio econômico desejado, mas não as 4 regiões que Putin continua reivindicando. E além disso, não vai conseguir que a Ucrânia fique completamente sozinha, sem ter nenhum aliado. Vamos ver o que acontece, pois esta é apenas a oferta inicial nas negociações. Isso não necessariamente será o resultado final. Não significa que Putin ou a Ucrânia aceitarão essa situação. Pode ser que Putin esteja apenas mostrando interesse porque ele não quer que as tarifas entrem em vigor hoje. Por isso ele está interessado na oferta, quer se encontrar na próxima semana para discutir mais e ver o que acontece. Que tipo de cúpula acontece? Será apenas Trump e Putin? Ou uma cúpula de 3 vias com a Ucrânia presente? Descobriremos em breve. Felizmente, as coisas estão avançando rapidamente. E é o que o presidente Trump disse ontem sobre a reunião. Putin precisa se encontrar com Zelensky em ordem e antes de você e Putin se encontrarem, ou você espera estar mais perto? É importante porque o presidente foi desdenhoso pela manhã da ideia de se encontrar com o presidente Putin. Eu não sei, eu não ouvi. Você deveria se encontrar com ele, mesmo que não concorde comigo sobre Zelensky. É isso que está dizendo? Não, ele não precisa. Não. Então, o que você acha que isso significa? Eles gostariam de se encontrar comigo e eu farei o que puder para parar o assassinato. Então, no mês passado, eles perderam 14 mil pessoas mortas no mês passado. Toda semana são 4 mil ou 5 mil pessoas. Então, eu não gosto de longas esperas. Eu acho que é uma vergonha. E eles são principalmente soldados, os soldados ucranianos e russos, e algumas pessoas das cidades onde os mísseis são lançados e você perde 35, 40 pessoas por noite, o que é terrível. Mas não, na maioria das vezes são soldados. E você está falando de uma média de 20 mil por mês, 20 mil pessoas estão morrendo por mês. Jovens. Geralmente jovens soldados.